Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô ótima e hoje eu quero falar sobre... São dois temas, na verdade. Um é sobre projeção astral e outro sobre crianças índigo ou crianças... Elas são chamadas de crianças cristal. Aí por que eu estava querendo linkar esses dois temas? Porque são temas que me perguntam muito durante as orientações, as consultas que eu faço através do mapa astral. E aí eu queria aproveitar e também falar outras coisas e tentar linkar com a minha infância, com as coisas que aconteceram comigo, que foram bem difíceis, né? Até porque eu tenho Sol na casa 8. Se você tem Sol na casa 8, se prepara, porque geralmente a gente tem uma vida um pouco com turbulência, né? Quer dizer, para começar, eu já tive um nascimento meio complicado, porque eu demorei um pouquinho para nascer. E quando eu nasci sufocada, porque eu estava com o umbigo enrolado. Quer dizer, eu já nasci roxinha, que era a cor da espiritualidade. Mas isso aí é normal, até porque 1/3 aí das pessoas, das crianças, nascem com o umbigo enrolado, né? O que a gente chama de, na cultura nigeriana, africana, as crianças que nascem com o umbigo enrolado em volta do pescoço são chamadas de Ainã. Geralmente elas têm uma tendência a ser muito independentes, a terem uma vida assim, geralmente tendem a trabalhar com o entreter, com música, com espiritualidade. Curioso isso, né? Então as crianças são chamadas de Ainã. Mas assim, que nem eu falei para vocês, problema não tem nenhum. O que aconteceu comigo depois é que aí eu vou dar a ligação com a projeção astral. Eu devia ter 9 meses, 1 ano, mais ou menos. E eu estava sentada no chão esperando uma irmã minha que estava do outro lado da rua conversar com uma amiga. E o que eu fiz? Eu atravessei a rua. Eu devia ter um ano e pouquinho por aí. E eu fui atropelada. E o carro pegou bem na cabeça. E foi aquele corre-corre, aquela loucura toda, e traumatismo craniano, e o risco de ter uma hemorragia interna. Isso ia piorar muito o meu quadro, né? E eu fiquei 3, 4 dias no hospital, junto com a minha mãe. E o homem que me atropelou, pedindo 1000 desculpas, porque, na verdade, eu que atropelei o carro. Porque, como eu queria ver essa minha irmã, essa pessoa que estava cuidando de mim, que era a Rosana, eu fui engatinhando, atravessei a rua. Olha que loucura. Quer dizer, mas a louca é ela também, né? Deixar uma criança pequenininha sentada no chão. Já era uma rua movimentada aqui no bairro da Liberdade. E quando eu vou tentar encontrar com ela, eu acabo sendo atropelada. Mas por que eu estou falando isso? Anos se passaram e eu passei a descrever a tal história do atropelamento com uma riqueza de detalhes que todo mundo ficava abismado, até porque eu era criança ainda. E todo mundo, mas como é que você sabe desses detalhes? Como é que isso aconteceu? Por isso que eu falo que a gente tem a alma, eu já expliquei isso no outro programa, né? O espírito é o que está comigo, sou eu, é o meu espírito, o piro é fogo, o que me acompanha. O alma tem a relação com o alma mundi, por exemplo, se eu sou espiritualista, eu tenho uma alma ligada aos espiritualistas também. Não sei se eu estou sendo clara. As pessoas que gostam muito de animais, elas têm uma alma, é a mesma alma que está reunindo outras pessoas que também gostam dos animais. E o espírito está comigo. O piro é o fogo, é a minha centelha divina. Muito bem, quando você entra num estado de choque, quando você tem processo de entrar em coma, ou você está muito cansada, muito cansado, e você dá aquela dormida, um sono muito pesado, você pode fazer o que as pessoas chamam de projeção astral. E esse relato meu, quando eu era bebezinho ainda, quando eu fui atropelada, eu com 7, com 8, com 9, com 10 anos, eu contava para os meus pais, com uma riqueza de detalhes, inclusive eu descrevia a roupa da pessoa que me atropelou. Até eu lembro, gozado, isso é tão forte na minha memória, gente, parece... E eu sou tão... quem me conhece sabe, entende o que eu estou falando, porque eu sou muito pé no chão nos assuntos espiritualistas, até porque quando você estuda um determinado tema, você tem que ter
esse conhecimento para você falar com cautela tudo que você está querendo orientar as pessoas, né? E eu lembro dos meus pais ficando muito confusos, porque eu fiz a descrição dele, do carro, da forma como minha mãe estava vestida e das coisas que eu poderia ter visualizado. A questão, mesmo que eu tivesse pouca idade, mas o espírito ele não tem idade, então o espírito vai registrando esses acontecimentos. Quer dizer, e é importante também a gente lembrar e ter consciência de que esse corpo físico não é a única coisa que a gente tem, ele é visível. Mas existem outros universos também, ou seja, existe um outro corpo. Esse corpo, ele é liberado, que é o corpo astral, ele é liberado e chamado de psicossoma, e ele vai conseguir viajar à vontade. Ou seja, esse espírito, o nosso espírito que é ligado por um cordãozinho de prata, ele vai visitar lugares que você nunca imaginou. E ele vai voltar ao corpo físico quando assim ele desejar. Muitas vezes, olha que bacana, você já não teve aquela sensação de você estar dormindo, você cair, blumf, daquele blumf assim de, gente, parece que eu caí. Essa sensação de quase que você caiu, segundo os estudos espiritualistas, pode representar o teu corpo espiritual, o seu psicossoma, voltando para o seu corpo físico. E ele é ligadinho, como eu falei para vocês, através de um cordão de prata. Ou seja, todo mundo faz projeção astral. Eles sempre estão unidos, os corpos físicos com os corpos espirituais, e é nesse momento que você tem a sensação de visitar os lugares, como eu te falei, e é nesse momento que você consegue ver os seres extrafísicos, tais quais os anjos. Às vezes eu me bato muito em palestra, bato não é a palavra certa, não seria a forma correta de falar, porque eu estou sempre em paz. Ou nos inbox, ou nas mensagens no Facebook, as pessoas falam assim, Mônica, eu vi um anjo, eu quero tentar explicar para ela que ela pode sim ter visto o anjo nessa saída dela do corpo espiritual, entende? Não que ela viu, porque os anjos são seres imateriais. Eles teriam, a princípio, a mesma composição de Deus. Quando a pessoa fala para mim que ela viu um anjo, é muito delicado de entender isso. Ela pode ter projetado uma imagem, essa projeção de imagem fica guardada, vai ficar guardado para o resto da vida dela. Então, por exemplo, quando você está nessa linha limítrofe do sono e querendo fazer a projeção astral, tem pessoas que podem fazer a projeção astral todas as noites. Ou quando você sofre um acidente, como eu contei para vocês, um período de muito estresse, você está muito cansado, num lugar onde tem falta de oxigênio, você não consegue respirar direito, a respiração fica mais difícil, tudo isso é um ambiente propenso para você fazer a projeção astral. Então, a projeção astral, o que é? Ela acontece independente da mediunidade, da religião ou da tua evolução espiritual. Pode estar acontecendo com você aí, de repente teu filho está dormindo no sofá da sala, ou seu marido está tirando um cochilo, ele pode estar fazendo uma projeção astral. Então, quando você tem aquela vontade de dormir, às vezes, que é até mais forte do que ficar na vida acordada, você pode ser uma pessoa que pode estar fazendo muita projeção astral. Ou seja, esse corpo ele viaja para todos os lugares. Tem pessoas que têm uma facilidade, inclusive, por exemplo, as pessoas que de repente vão para a França, vão para Paris, estão caminhando lá e falam assim, nossa, eu tive uma sensação que eu já vivi aqui, ou aquela sensação do déjà vu, ou déjà vu, quando a pessoa parece que ela sente que já viveu naquele lugar. Ela pode ter feito uma projeção astral, o espírito dela pode ter ido para lá, ou ela pode ter lembranças de vidas passadas também. Quer dizer, o universo é maravilhoso, né? Eu fico com pena das pessoas que só acreditam no mundo visível e deixam de lado esse conhecimento do mundo espiritualista. E que nem eu falei para vocês, quer dizer, eu já nasci com o cordão do umbilical amarrado no pescoço, depois com 1 ano sofri o acidente, esse problema que eu tive do acidente, que eu acabei de contar para vocês. E eu tive um outro problema também. Até os 5 anos e meio, 5 anos e pouquinho, eu não falava uma palavra. E depois eu fui ver que eu tinha dislexia, eu era estrábica, quer dizer, eu já vim toda torta, né?
e tinham me identificado e diagnosticado com vários problemas, inclusive com autismo. E por que eu estou falando isso? Eu estou com acho que 3 pessoas que me procuraram no Facebook falando: Mônica, meu filho ainda não fala, ele tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos e ainda não fala. E eu explico para ela, falei: poxa, eu fui falar com 5 anos, 5 anos e meio. Vamos dar tempo para esses corpos espirituais se conectarem com esse mundo também terreno. Eu acho que a gente está querendo apressar muito, cada um tem seu tempo. E aliás, essa passagem minha dos 5 anos e meio foi muito traumática, porque eu não falava nada. E a minha irmã estava me levando para a escolinha, era um maternalzinho lá na Liberdade, e um rapaz, ele falou para minha irmã assim: olha, vai naquele apartamento, naquele prédio, no primeiro andar, chama a minha namorada, porque os pais não querem que a gente namore, chama ela para mim. A minha irmã tonta foi, e me levando junto. Nós chegamos lá, ele fala para ela, prensou ela na escada e falou: ó, não tem nada de namorada não, eu quero você aqui agora, e se você não fizer o que eu quero, eu mato a menina. A menina era eu, pequenininha ainda, né? E eu sei que uma porta destrancou, isso também eu lembro fortemente, né? Uma porta destrancou e eu consegui fugir. Eu vou para o meu apartamento e começo a falar, né? A Marli tá com problema, morte. E toco os meus pais irem para lá para ver o que estava acontecendo. E uma senhora acabou ajudando essa minha irmã, que por pouco não teve um problema. Quer dizer, ela na inocência foi atender o pedido do rapaz e quase que a gente ia ter um problema muito mais grave. Aí com 5 anos e meio, quando eu comecei a falar, eu tive o problema da dislexia. E eu não falava, gente, eu falava de trás para frente, olha isso. Além disso, eu não sei se é por causa do estrabismo ou a dislexia, eu escrevia tudo de trás para frente. Então, Mônica era K-N-I-M-O, tudo de trás para frente, que era, acho que é escrito espelho, uma coisa assim. E olha que coisa mais linda. O fato da dislexia, que me deixou até um pouco introspectiva também por causa da mediunidade, me fez entender o hebraico, que ele é lido da direita para a esquerda, com muito mais facilidade, tanto que eu tenho uma facilidade para entender todo as letras cabalísticas, e escrevi o livro dos Anjos Cabalísticos por conta dessa dislexia. Então, eu acho que a gente tem essa questão de tentar moldar os nossos filhos do jeito que a gente quer. E cada um tem sua missão, que nem eu tenho Sol na casa 8. Você pode ter Sol na casa 7, que você vai trabalhar bem em parceria, ou fazer um bom casamento. Casa 8 tem a ver com a área de mediunidade, medicina, a área de direito. A 2 tem a ver com economia, a 3 com literatura. A casa 4 pode ser processos de engenharia, arquitetura. A casa 10, geralmente, ela tem um próprio negócio. A casa 12, processos laboratoriais de pesquisa, geneticista, enfim. Cada casa astrológica, ela tem uma função também. Eu só acho que a gente não pode trabalhar ou tentar impor o que a gente deseja para os nossos filhos, né? E é um processo que eu estou sempre explicando para as pessoas, que a gente tem que ter um pouquinho de calma, especialmente com essas crianças que você pode ter na sua casa. Essas crianças são chamadas de crianças cristal, star people ou índigo. Lindo, né? Se você tem um filho, uma filha, por exemplo, que gosta demais dos animais, é aquela pessoa que é incapaz de mexer com uma formiguinha, ou ela chora se você matar uma formiguinha, você pode estar diante de uma criança cristal. Outra coisa que é interessante, eu estou notando nessas crianças, elas desde pequena, elas têm uma certa aversão a ingerir carne, quase tendendo realmente para o vegetarianismo. Eu lembro que eu estava com 6 anos, eu parei de comer carne. Na verdade, você pode não acreditar ou falar: Mônica, você é muito radical. Mas eu nunca comi peixe, então tem 52 anos que eu sou vegetariana de peixe, 46 que eu não como carne e 23 que eu não como frango, né? E 23 que eu não como carne. E decidi, até
por conta do estudo da espiritualidade, dos anjos, eu preferi deixar o meu templo limpinho, é uma opção. Tenho amigos e familiares que comem carne vermelha. Eu não sou fanática nesse ponto de proibir alguma coisa na minha casa, quem sou eu? Mas assim, para mim é uma coisa que me faz bem. E eu com 6 anos, eu lembro que eu estava vendo, não é que eu sou velha, gente, mas eu vou falar para vocês, eu estava vendo uma coisa do Vietnã. E eu vi uma cena de um soldado. Na verdade, aquele soldado estava praticamente arrebentado de tantas balas que ele tinha tomado, e eu estava com 6 anos. E eu vi os ossos dele expostos. Eu estou falando isso, eu estou lembrando da cena da Guerra do Vietnã. E eu lembro que eu estava comendo um prato de frango. E imediatamente, não sei porquê, eu achei que aquele frango que eu estava comendo era a perna dele. Rapaz do céu, eu entrei em pânico. Imaginar que eu estava contribuindo para o sofrimento daquele soldado. Nunca mais eu comi um frango na minha vida, gente. Que tristeza, né? Nesse caso, foi a visão de algo que não me fez bem. Mas essa criançada que é índigo, ela pode ter uma referência de ter uma aversão à carne. Então, a gente tem que respeitar. Depois, você pode levar no nutricionista para poder ver o que pode ser substituído ou não. Por exemplo, eu tomo uma cápsula de ferro todo dia para substituir a carne, senão eu fico anêmica. Então, com o tempo, você vai entendendo como é que você vai administrar isso. Mas essas crianças são chamadas de índigo porque elas têm a relação com a cor azul. E essa cor azul, a gente consegue observar na aura dessas crianças. E elas se destacam das demais, e elas são chamadas, inclusive, de sexta raça, ou a era de ouro da espiritualidade. Então, a primeira fase dessas crianças Star People aconteceu na década de 90. Essas crianças, quando elas vieram para transformar o mundo. Quer dizer, o meu filho, que está com 23 anos, ele entra na categoria do Star People. Depois entra uma nova fase do ano 2000 em diante. Essas crianças, então, elas são espiritualizadas, elas creem nesse todo orgânico, e elas não ficam só presas a fatos superficiais. Elas têm uma questão com produtos de poluição, com o todo orgânico, com as plantas, com os animais, com os insetos. Elas interligam. Fora isso, elas são demasiadamente inteligentes. E outra coisa que é bonita, elas são abertas a todas as religiões. Elas estão falando de cristianismo, elas vão falar sobre o islamismo, sobre o judaísmo, elas vão falar sobre tudo. Claro que de um modo simplista ainda, porque elas não têm todo o conhecimento. Mas elas não têm esse preconceito, esse pré-conceito que a gente tem das pessoas. Então, a gente fala que as crianças cristal, elas são como viajantes celestes, mas elas têm os pés no chão. Elas são serenas, são seguras e elas evitam qualquer tipo de julgamento e levam uma vida muito serenizada. São crianças, assim, excepcionais. Outra coisa que é interessante que deu para perceber, algumas delas já apresentam mediunidade. Quer dizer, eu lembro quando eu estava com 8 anos. Eu poderia até ser chamada como Star People, mas essa geração é uma geração com mais evolução, né? E eu estava numa festinha de criança de 8 anos e eu comecei a ver, os espíritos que estavam junto àquelas pessoas, as crianças que estavam na festa. Gozado que pareciam, sabe quando você coloca uma plaquinha atrás de uma pessoa, uma plaquinha branca, e eu falava assim, quem é o João? Quem é o... E a pessoa falava, meu avô que morreu, minha tia não sei o que lá, a minha avó que já morreu. Bom, na festinha, formou uma fila para falar comigo, era a festa de um menino. E formou uma fila porque todo mundo queria ver o que eu estava vendo. E eu estava adorando aquilo, né? Menina, se eu te contar que o dono da festa, o menininho, o aniversariante, mas me deu uma surra, arrancou até meu cabelo, arrancou tudo do cabelo. Me deu uma surra porque eu estava estragando a festa dele. Mas eu apanhei tanto dele, eu lembro dele, mas me socou tanto o menino, me prendeu no chão, me bateu tanto, que no outro dia
os pais do menininho foram lá em casa para pedir desculpa e eu com falta de cabelo para todo lado, porque o menino arrancou até meu cabelo. Isso é uma mediunidade infantil que a gente também tem que entender. Porque tem criança mediúnica, claro que tem. A gente também tem que dar esse espaço para as crianças, mas eu falo, gente, eu sofri muito quando eu era criança, meu Deus, depois como adolescente. Às vezes eu falo, olha, eu espero que vocês não tenham problema com mediunidade como eu tive. Mas é assim, as crianças Star People, ou as crianças Índigo, algumas conseguem produzir os fenômenos como a telepatia. E elas conseguem sentir e entender os sentimentos das pessoas. Elas são solidárias ao próximo. Outra coisa, né? Elas têm aquele amor incondicional que eu falei para vocês. Então, elas não vão matar nenhum bichinho, nenhum animal. Elas têm essa consciência também. E muitas dessas crianças índigo, elas têm clarividência. Então, o que a gente tem que fazer? O adulto tem que agir com naturalidade e entender esse espaço dela. Só que cada vez mais a gente está vivendo num mundo tão materialista, onde o mais importante é mais ter do que ser. Vamos tomar um pouquinho de cuidado caso você tenha uma criança especial nesse sentido de ser um Star People, né? Quando ela atinge uma fase adulta, ela vai ser uma pessoa super boazinha, super ligada nesses movimentos também espirituais. Esses adolescentes, geralmente eles têm um talento absurdo para escrever, são bons poetas, eu já notei isso nessas crianças que são índigo, e a questão de formar grupos de solidariedade, de fazer eventos para arrecadar dinheiro para ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Elas fazem trabalhos voluntários. Por exemplo, a Malala, que está fazendo aniversário hoje, aquela moça que deram um tiro na cabeça dela, e hoje ela luta pela liberdade de expressão em todos os países, foi prêmio Nobel. Com certeza, ela é uma criança que é o ápice aí de ser um Star People. Ou mesmo Dalai Lama, né? Quando pequenininho, que ele desenvolveu toda essa potencialidade relacionada à espiritualidade, também não deixa de ser uma pessoa relacionada a um Star People. Por isso, vamos ter cuidado, vamos ter carinho, vamos respeitar o espaço. Eu acho que, até por causa do Google, vocês estão aí se antecipando em diagnósticos. Calma, gente, muitos de vocês não são médicos. Vamos deixar isso para os médicos resolverem e darem o diagnóstico certo. Então, vocês entram em contato comigo desesperadas ou desesperados porque o filho não está falando. Calma, cada um tem seu tempo. Que nem eu falei, eu fui falar com 5 anos e meio, numa situação meio delicada, mas acabei falando. E hoje eu falo pelas tripas. Faço palestra para todo canto, faço programa de rádio, faço as minhas consultas através do Skype. E é isso, vamos respeitar mais essa condição do ser humano, de ter cada um o seu tempo e respeitar também essa espontaneidade, essa diversidade desse conhecimento espiritual. A gente precisa de novos líderes, né? A gente está muito carente, a gente está muito entupido de ídolos do futebol, ídolo ídolo daquilo, mas a gente está com falta de líderes, de grandes homens e de grandes mulheres para fazer desse mundo um mundo melhor, não é? Pois é, e hoje eu vou ficando por aqui. Falei assim sobre as crianças índigo, as crianças cristal, também falei um pouquinho sobre a mediunidade, falei um pouquinho sobre a Casa 8, que isso você acaba conhecendo através do mapa astral. E se você quiser um dia fazer o mapa comigo, eu vou deixar o meu contato. Eu sempre posto lá no Facebook, para você conhecer um pouquinho quem é você, qual é a sua proposta de vida, o que está te reservando as coisas para o futuro, para você não ficar agoniada nem agoniado. É um trabalho que eu adoro fazer e desenvolvo com muito carinho. Então, se você quiser, amanhã você pode ligar para a editora, você pode falar com a Márcia, ou no Facebook, eu deixo os meus contatos lá. E você que está me ouvindo, se você quiser me seguir pelo Instagram, eu também estou no Instagram, é facinho de você me achar lá. É Mônica dos Anjos 72. Facinho, né? Mônica dos Anjos 72. Todo dia também eu posto uma mensagem de espiritualidade, de amor, de carinho,
para deixar o teu dia mais feliz, mais alegre e com mais confiança. Eu deixo o telefone da editora, se você quiser falar a partir de amanhã. É o 11, que é o 4708-1950. 11 4708 1950. Você pode pedir as informações para a Márcia, ou amanhã eu estou postando as informações no Facebook. E depois de 19 anos parada, eu vou voltar a dar curso de tarô, é o Tarô dos Anjos, também pelo Skype, não ainda em algum lugar. Estou fazendo pelo Skype, porque como eu moro fora de São Paulo, fica mais fácil para mim desenvolver os projetos através do Skype. Tá bom? Também estou postando amanhã, estou postando as informações no Facebook, nas 3 páginas, para vocês me acompanharem. Então, olha, fiquem com Deus, um bom domingo. Eu tenho absoluta certeza que a semana vai ser maravilhosa, viu? E que você vai conseguir resolver tudo que está pendente, tá bom? Fiquem com Deus. Até domingo que vem, se Deus quiser. Namastê. Muito obrigada. Até.